Minha sogra coreana foi dar um presente para minha filha e eu disse não. Isso. Bom, gostaria de a opinião de vocês para saber se eu fiz certo ou fiz errado. E essa história, ela tem muito a ver com cultura, gente. Então, vamos ser gentis nos comentários. Então, tudo começou 5 meses antes da minha filha nascer. Aqui na Coreia, existe o seguro saúde. Existe o seguro público, que seria como se fosse um plano de saúde público, que todo mundo tem acesso, inclusive eu, sendo estrangeira, casada com um marido coreano, né? Tem direito. E tem o particular, que eu também tenho, que ele abrange muito mais coisas, inclusive doenças como câncer ou qualquer outra doença que seja assim, mais rara. E então a gente contrata esse seguro para a criança, para o neném, que é uma prática comum aqui. Então, antes do neném nascer, tem um tempo limite X que você tem que fazer essa contratação. Então, meu marido estava pesquisando onde ele iria contratar, qual que seria a empresa que ele iria contratar, e nesse meio tempo, a minha sogra ligou para o meu marido e disse que ela havia contratado o seguro para a Lia. O marido ficou muito feliz. Nossa, achou muito legal da parte dela querer ajudar nesse ponto. E, gente, é um seguro que dura a vida inteira, tá? É desde o momento que a criança tá no ventre da mãe até ela ter 90, 100 anos. Vai, assim, é a vida inteira. E você paga mensalmente um valor X e ao longo do crescimento daquela criança, vai incluindo alguns outros valores extras que cobrem outras doenças que não estão no pacote original. E... Aí meu marido super feliz vai falar comigo. Nossa, minha mãe comprou que não sei o quê. Eu falei assim, nós vamos pedir ela pra cancelar. Ele, não, mas por quê? Eu falei, não. É que aqui na Coreia é muito comum que os pais, tanto os avós, né, paternos e maternos, eles tentem dar a melhor condição de vida para os netos. E quando isso acontece também deles passarem a se meter, digamos assim, no crescimento daquela criança, no desenvolvimento, no estudo, no que a criança vai fazer. E meio que os filhos, né, que são os pais da criança, aceitam por uma questão de respeito. Mas isso gera muito atrito entre eles. Então, no meu caso, como eu sou estrangeira, eu tenho uma maneira diferente de lidar com a criação da minha filha, que é uma maneira que eu aprendi mais ocidental. E o Jun tem a maneira dele oriental. Então, a gente não tem pé de guerra, mas um entende muito bem o que um outro quer fazer e a gente se adapta. Só que uma coisa é nós dois se adaptarmos, a outra coisa são os meus sogros, que são mais antigos, que vêm, né, com uma cabeça mais antiga, se meter no desenvolvimento dela, né, na criação dela. E aí eu falei pro meu marido, olha, você vai pedir sua mãe pra cancelar, agradeço, mas não precisa. Pra mim, gente, existem 2 tipos de presente de sogra, tá? Quer dizer, sogra não, de avós. O primeiro é aquele que ela tá andando no shopping e tal, aí vê uma roupinha que gostou e compra pra menina. É um presente. Ou pega ela, leva no cinema, compra uma pipoca, um sorvete, compra um brinquedinho, sabe? Coisa de vó, mimo de vó. Isso bacana. Outra coisa é pagar por uma responsabilidade dos pais. Que no caso, por exemplo, esse seguro é uma responsabilidade do pai da criança. Mesma coisa, a escola do pai da criança. Roupa do dia a dia do pai da criança, sapato, pai da criança. Entendeu? Então, seria nossa responsabilidade. A partir do momento que eu deixo a minha sogra pagar essa coisinha, daqui a pouco ela vai querer pagar outra, vai querer pagar outra, pagar outra. No final das contas, eu vou perder a total autonomia que eu tenho na criação e desenvolvimento da minha filha. Então, eu expliquei isso pro meu marido e ele entendeu. Mas ficou assim meio sem saber como conversar com a mãe dele, porque, afinal de contas, na Coreia isso é muito comum, né? Não é uma falta de respeito, é um presente, né? Mas no final das contas ele conversou com ela cancelou e meu marido contratou o outro que já tava olhando já, né? Bom, o que vocês acharam? Tomei a atitude certa? E assim, gente, a minha mãe, por exemplo, a única coisa que a minha mãe faz quando manda alguma coisa pra Lia é presentinho, é livrinho, sabe? É roupinha. Então, assim, minha mãe nunca ultrapassou esse limite de querer dar alguma coisa que era de responsabilidade nossa, né? Mas é uma cultura também que eu vejo que é no Brasil também, né? Os avós ajudam? Ajudam, mas você tem que ir lá e pedir. Os avós, eles não chegam e falam, olha, a partir de hoje eu vou pagar a escola da sua filha. Existem situações e tais, mas numa família que você não precise de apoio dos seus avós, né? Digamos assim,
Não tem isso. E aqui a nossa situação é mais ou menos essa. A gente não precisa do apoio paterno, não, materno de ninguém. A gente mesmo dá conta. Então, nesse cenário, o que poderia realmente acontecer era eu perder a autonomia da educação da minha filha. Vocês, o que vocês acham? Fiz certo? Vocês teriam feito a mesma coisa? Não acreditei quando uma mãe de uma criança coreana veio perguntar pra mim por que eu fazia tal coisa com a minha filha. Pois bem, gente. Pra quem não me conhece, a primeira vez que tá me vendo, eu moro na Coreia do Sul há 7 anos e eu tenho uma menininha de 2 anos que fala fluente na idade dela, inglês e português. Porque como eu não falo fluente coreano e meu marido não fala português, então o idioma da casa é o inglês. E nós dois falamos bem o idioma inglês. Né? Não é fluente, assim, não é igual nativo, mas a gente se dá muito bem no idioma inglês. A gente conversa sobre tudo, todos os tópicos, inclusive política, economia, tudo. Então, o ambiente da casa é inglês. Ela fala português comigo, se desenvolve muito bem português comigo, mas ela não fala o coreano. Para o coreano, eu levo ela numa escolinha que se chama aqui de Orinitib, que é como se fosse um daycare. Mas ela não fica o dia inteiro, ela fica só 2 horinhas, que é de 9h30 a 11h30, que é para ela aprender algumas palavrinhas, assim, brincar com as crianças, aprender esse vocabulário infantil e comer comida coreana. Só isso. E depois ela foi comigo, porque eu faço homeschooling em casa. E aí, para que ela se socialize melhor, eu levo ela num Kids Café em inglês. Que é o quê? O ambiente o ambiente em si, ele é americano. Então, tudo ali dentro é em inglês. E quem participa, né, das atividades do EC Kids Café são as crianças que querem aprender o inglês, ou que os pais querem que as crianças aprendam inglês. Então, a Lia estava ali. Então, todo mundo que olha pra mim sabe que eu sou estrangeiro. Não sabe se eu sou americano ou não, esse tipo de coisa, mas sabe que eu sou estrangeiro. E aí, essa mãe em particular, vendo eu conversar com a Lia respondendo, tudo, perguntou, por que você tá trazendo a Lia aqui no Kids Café, sendo que ela já fala inglês? Aí, na hora eu fiquei assustada, porque pra mim era muito claro o motivo que eu tava ali. Mas parece que pra essa mãe, provavelmente outras mães, não era tão claro. Eu tava levando a Lia no Kids Café, porque como a Lia não fala coreano, e por causa disso ela tem uma certa dificuldade em interagir com outras crianças, apesar de tentar, ela se sente à vontade num ambiente onde ela é compreendida. Porque ali no Kids Café, além da professora, que é nativa, americana nativa, os monitores são coreanos que falam inglês. Então, por mais que a minha filha não fale coreano, ela está falando inglês com alguém que está entendendo ela. Então, ela está se sentindo acolhida pelas pessoas ali. E as crianças, dependendo da faixa etária, tem algumas crianças que já conseguem se expressar no inglês e não conseguem comunicar com ela. Então, por mais que a grande maioria ainda não fale inglês, apesar de entender o inglês, a minha filha consegue brincar com outras crianças, porque essas outras crianças falam inglês. E as monitoras falam inglês, a professora fala inglês. Eu não sou a única estrangeira que vai lá. Tem uma outra estrangeira que também levam os filhos e que falam inglês. Então, pra gente que tem os filhos que ainda não tá desenvolvida, assim, 100% no coreano, a socialização, ela é muito boa. E aí eu fiquei pensando, né, nessa pergunta da mãe dessa criança, se era uma pergunta, assim, que fazia sentido, né? Por que eu estaria levando a minha filha para um Kids Café em inglês, sendo que minha filha fala inglês? Vocês acham estranho eu estar levando minha filha para esse tipo de Kids Café? Eu realmente acho que depois que ela começou a frequentar, já tem cerca de 2 meses que ela tá indo, ela tá mais feliz. Ela tem falado muito mais. Ela hoje, por exemplo, ela já fala sentenças de 5 palavras. Coisas que ela não fazia antes de ir para esse Kids Café. Vocês, se estivessem morando no país fora, vocês também levariam sua criança, seus filhos, né, para um Kids Café em inglês? Ou ficariam apenas naquela comunidade coreana ali, tentando fazer com que ela se interaja melhor com as crianças que falam em coreano? E muito importante, gente, a Lia,
ela vai para essa escolinha, né? A escolinha que eu deixo ela 2 horas numa escolinha para ela aprender o coreano. Mas mesmo nessa escolinha, ela fala inglês. Por mais que ela já consiga entender uma ou outra palavrinha, ela ainda se expressa em inglês. E ela se frustra muito porque, por mais que ela se consiga falar inglês, as pessoas ao redor não entendem o que ela está falando. Então, para ela, este ambiente que fala inglês tem aumentado muito a autoestima dela. Então, assim, o que vocês acham? Vocês levariam também os filhos de vocês para essa escolinha em inglês ou manteria eles apenas na escolinha em coreano? Não acreditei que isso exista aqui na Coreia e eu duvido que exista no Brasil. Se eu estiver errada, me corrija nos comentários. Mas, gente, aqui na Coreia tem uma febre agora de proteção à criança, certo? E o que é muito legal, acho super válido. Vocês devem saber que a Coreia é um país super seguro. Tem CCTVs, que são as câmeras de vigilância em tudo que é lugar. Tem muita gente que não gosta, fala que é tipo um BBB. Mas a gente que vive aqui, por exemplo, eu adoro, porque é uma segurança que não existe em qualquer outro lugar. Não, se qualquer coisa que aconteça com você, a polícia fica sabendo. Então não tem como uma pessoa fugir e não ser pego. Até pessoas que, por exemplo, deixam de pagar conta no restaurante, a polícia consegue achar, ir lá bater na porta e mandar voltar para pagar a conta no restaurante. Assim, é um BBB? É. Mas, para quem tá vivendo, olha, eu aprecio, quero, continuo e assim, não reclamo. Então, agora tem uma outra proteção para as crianças. E ela é relacionada com a impressão digital. Pois bem, como aqui na Coreia é tudo muito seguro, os pais deixam as crianças irem sozinhas para a escola. Crianças pequenininhas, 6, 7 anos de idade. Você vê que todas as crianças vão juntas para a escola e voltam também juntas para a escola, da escola para casa. E as crianças brincam no parquinho, elas vão para os hagwons, que são como se fosse uma escolinha especializada para alguma coisa que os pais querem que a criança desenvolva. Por exemplo, piano, artes marciais, pintura, música, balé. Então, elas vão para os hagwons aqui. E bom, tem as vans que pegam as crianças, né, na casa ou na porta da escola e levam elas até esses locais. E acontece, sim, da criança, tipo, sumir. Porque, por exemplo, a criança tem que estar na frente da escola e ela viu o parquinho e decidiu ir pro parquinho. Ou viu alguma coisa acontecendo, tipo um cachorrinho falando cachorrinho. E não tava no ponto onde a van pega. E aí a van liga pros pais e tal. E aí, o que aconteceu agora? Localização da criança pela impressão digital. Mas como assim a localização da criança pela impressão digital? É que assim, os pais, independente da idade da criança, por exemplo, a Lia, que tá com agora, vai completar 2 anos, ela já pode ter essa segurança. Que é o quê? A Lia vai na polícia, tira a impressão digital de todos os dedinhos, sim? Aí coloca essa impressão digital no banco de dados dele, e se a Lia sumir, e uma pessoa mais velha achar aquela criança e levar pra polícia, é só pegar o dedinho, colocar no aparelho e já encontra o nome do pai, da mãe, o endereço, tudo bonitinho ali. Então, quer dizer, é um banco de registro de criança, né? Porque a criança, gente, se perde, né? Por mais que tenha câmera, a criança se perde. E aí, tem muito aqui, gente, muito adulto que acha as criancinhas e leva pra polícia. Então, quem é essa criança? Não sei, agora eles já vão saber porque tem impressão digital. Acho isso muito válido. E assim, a minha sogra ligou pro meu marido ontem e falou assim, olha, vocês estão saindo muito com a Lia. Vocês estão indo pra praia, vocês estão levando ela no parquinho, nos museus. A Lia ainda tem 2 anos, mas daqui a pouquinho ela vai começar a correr pra tudo que é lado. Então, melhor se garantir com a impressão digital nos dedinhos. E aí a gente vai fazer agora. O que vocês acham? Vocês acham que isso é uma boa ideia?